Gente, boa noite. Tudo bem? Prazer estar aqui de novo com vocês, certo? Para quem não me conhece ainda, eu sou Tânia, esposa de Roberto. Trabalho na equipe do Básico na terça-feira, coordenando a turma, né, com a minha equipe. E é muito bom estar aqui, né? E hoje o nosso tema é a obsessão, né? Estou achando a sala vazia. Será que é por causa do tema? Será que o pessoal correu, né? Então, nós vamos hoje falar sobre a obsessão, os processos obsessivos, vamos falar sobre os obsessores, né? Vamos falar um pouquinho das causas dos processos obsessivos, e é um tema muito interessante. Mais interessante ainda é entender que estes processos obsessivos estão diretamente relacionados a nós. Então, nós delegamos, né, aos obsessores, né, e eu coloco uma aspas nisso, né, muitas vezes, as causas dos nossos problemas, dos nossos infortúnios, né, dos nossos medos, né, mas, na realidade, o processo obsessivo tem muito a ver com cada um de nós, certo? Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje, tá bom? Aula 12, hein? Tá? Daqui a um pouquinho está finalizando. Então, vamos lá. O objetivo geral da nossa aula é apresentar uma visão geral de como os espíritos influenciam as pessoas, modificando-lhes o comportamento. Os específicos, estabelecer o conceito de obsessão como uma influência espiritual prejudicial a que todos estamos sujeitos. Definir os principais tipos de obsessão. Definir quais os fatores predisponentes que ocorrem para a ocorrência da obsessão. Explicar de forma bastante clara as técnicas utilizadas pelos espíritos na obsessão. Ok? Então, bastante tema. A ideia é que a gente dê essa aula com tranquilidade, que a gente possa entender melhor o que, de fato, do que se trata a obsessão, de que forma ela acontece e aonde nós estamos inseridos aí, qual é o nosso papel aí nesse processo, tá certo? Bom, vamos começar aqui falando sobre influências espirituais. Lá no Livro dos Espíritos, na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? A pergunta aos espíritos. A resposta: a influência é maior do que supondes, porque muito frequentemente são eles que vos dirigem. Olha lá os espíritos falando. Na verdade, nós estamos, né, vivendo constantemente com essas conexões com o mundo espiritual, com pessoas desencarnadas, mesmo que a gente não tenha consciência disso. E muitas dessas conexões influenciam, sim, nos nossos comportamentos, na nossa forma de pensar, nos nossos sentimentos. E a gente vai ver aqui que isso tem muito a ver com afinidades, né? Como essas pessoas chegam até nós por afinidade, por sintonia. E a gente já falou isso, vocês lembram? Que nós já conversamos sobre isso, né? E falamos que também não é muito diferente do que nós vivemos aqui. Porque nós nos conectamos, nos relacionamos, nos aproximamos de pessoas que têm a ver conosco, que têm a ver com uma forma de pensar similar, por afinidades que compactuam com os mesmos gostos, ou muitos. Não é assim. Nós escolhemos as nossas tribos por afinidade. No mundo espiritual, acontece a mesma coisa. Os espíritos desencarnados também estão agrupados por afinidade, por sintonia. E também os espíritos desencarnados com os espíritos encarnados também se associam por sintonia, por afinidade, pelo mesmo padrão de pensamento, de sentimento. Então, não é muito diferente, não, certo? Então, é só para a gente iniciar pensando aí nisso. E eu queria perguntar para vocês, qual é a diferença entre obsessão
e influência espiritual. Será que existe diferença entre isso? Quem foi a risada não sabe? Não pode nem se movimentar, né? E, gente, será que é a mesma coisa? Ou não é? Então, vocês duas falam, não tem problema não. Eu acho que a obsessão é um tipo de influência espiritual, mas existem outros tipos de influência espiritual. Assim, a obsessão remete a algo negativo, né? Digamos assim. Sim. Então, eu imagino que seja uma influência espiritual mais negativa, né? Que cause sensações, emoções ruins, né? E existem influências espirituais boas, né? Que vêm como uma inspiração, né? Algo divino, ou como pensamentos, como instruções, né? Que vêm dos nossos mentores também. Legal. Pode falar. Tá perfeito, ela falou tudo já. Alguém concorda, discorda? E aí? Ninguém tem uma opinião além de você. Não? Então tá. É bem isso que ela falou mesmo. Influência é a ação sutil. Ela pode ser boa ou má, nesse sentido, né, ser positiva ou negativa, de um espírito sobre outro. Tem um caráter eventual e normalmente sem uma intenção ruim. Eu boto aí normalmente, porque às vezes ela pode acontecer sim de uma forma negativa. E a obsessão é uma ação persistente, constante, né, de caráter contínuo que um espírito exerce sobre o outro. E é sempre negativa. A conotação obsessão é sempre no contexto negativo. Nem sempre as obsessões iniciam com a ideia de prejudicar. Muitas vezes, os processos obsessivos se iniciam com o espírito. Aí a gente vai ver as várias, né, conexões de encarnado, desencarnado, encarnado com encarnado, a gente vai ver ali na frente. Muitas vezes elas iniciam em nome do amor, né, com a preocupação com o outro, mas acabam se tornando processos obsessivos, justamente por essa influência constante, essa presença constante de querer influenciar o outro, às vezes a fazer algo da forma que a pessoa pensa que é, mesmo pensando que é para o bem, e acabam, muitas vezes, prejudicando ao invés, né, de ajudar de fato. Então, a gente vê muito isso, né, principalmente nas reuniões mediúnicas, né, mas eu amo a pessoa, mas eu estou aqui porque eu quero ajudar, mas na realidade está prejudicando aquela presença constante, aquela vibração constante no campo da pessoa, né? Então, é só para a gente diferenciar aí. Nem toda influência espiritual, como a colega falou, como é o seu nome mesmo? Natália falou, é uma obsessão. Tá? Pode se tornar uma obsessão também, mas nem sempre é. Então, influências espirituais, né? A Novaes nos fala que muitos comportamentos humanos são, via de regras, ditados pelas influências que os espíritos desencarnados exercem. Muitas vezes, eles dirigem as ações humanas sem que se perceba pela sua sutileza e pela ausência de conhecimento em se distinguir distintas origens de ideias. Então, aqui a gente fala sempre muito, e a gente vem falando isso, né? Desde que o tema de reencarnação, médiuns, mediunidade, a gente vem falando justamente que existe um fator muito importante para que a gente consiga reconhecer quando um pensamento não é nosso, quando um sentimento que chega, né, e que ganha uma proporção não é o nosso. E que seria isso? O que seria necessário, né, a gente exercitar? Oi? Não. Como é que eu fico? Como que eu consigo perceber que um pensamento não é meu? Que aquele sentimento não é meu? Autoconhecimento.
Quanto mais a gente se compreende, quanto mais nós entendemos quem somos, a qualidade dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas ações, mais fácil fica de você entender aquilo que chega e não lhe pertence, ou pelo menos não na intensidade que chega. Porque tudo que chega até nós tem a ver conosco. Tem a ver conosco. Existe algum fator lá dentro de nós que atraiu aquela influência, aquele processo obsessivo. Ok? Então, só para a gente... Afinal, o que é obsessão? Olha o que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos diz. A obsessão é a ação persistente de um espírito mau, e aí eu vou colocar entre parênteses também, e vou explicar por quê, né? Exerce sobre um indivíduo. Apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. E aí a gente vai ver os diversos graus de obsessão, né, que a pessoa pode estar sujeita. Então, desde aquela leve e sutil, vamos dizer, influência, né, como quem diz assim, joga aquela ideia, né, muito sutilmente, até o controle total sobre, né, a ação e os pensamentos da pessoa. Mas a gente vai ver esses graus um pouquinho aí à frente. Por que será que eu disse que eu coloco como mal, entre aspas? Aqui no básico eu ouvi um facilitador que chama Sheldon Menezes, né? Ele é médico, ele trabalha aqui, inclusive, no ambulatório. E ele dá algumas aulas, de vez em quando, né? Que a gente consegue. E ele dava essa aula, obsessão, aqui. E eu me lembro quando eu era aluna, ele chegou e falou. Primeira coisa que ele disse, não existem obsessores. E foi muito engraçada a reação das pessoas, né? A gente sentado, como que não existe obsessor? A gente tem aqui reuniões de desobsessão, né? A gente tem as pessoas sendo influenciadas, né, com ações, né, que não são visivelmente delas. Como que não existe obsessor? Aí, depois assim, né, de um falar, cada um dar a sua opinião, ele disse, não existe um obsessor, existe uma pessoa que está num processo de obsediar alguém, assim como existe alguém sendo obsediado. Porque você não pode categorizar, né, e colocar essa pessoa que está, muitas vezes, num desequilíbrio emocional, né, com várias questões não resolvidas, com sentimentos de ódio, de vingança, naquele momento em relação àquela pessoa, e categorizar ela como se fosse um espírito mau. Como se não existisse para ela outra opção a não ser taxado de obsessor, um espírito mau. E a gente viu aqui na aula de espíritos, não sei se vocês lembram, quando a gente colocou ali a escala espírita, onde a gente ainda falou que não é uma escala absoluta, porque não é uma coisa tão certinha assim, que existe de primeira classe, segunda classe, terceira classe, e que a gente só fica ali. A gente está sempre transitando um pouquinho lá e cá. Lembra que a gente falou um pouco disso? Então, ninguém aqui é totalmente bom, ninguém é totalmente mal, cada um com suas experiências, cada um no seu momento. A mesma coisa os espíritos desencarnados, porque a gente já não falou aqui que não é porque a gente desencarna que a gente vira santo ou demônio. É uma pessoa como eu desencarnei, eu não deixei de ser eu, né? Eu tenho as minhas questões, né? Eu tenho aí meus medos, eu estou levando também todo o conhecimento que eu adquiri. Então, como eu posso ser categorizada? Quer dizer, porque eu vou virar mal, agora eu vou ser uma obsessora, porque, de repente, eu tive uma questão com alguém e eu estou magoado e ainda estou unido a essa pessoa por alguma questão? Será que eu posso ser categorizada assim, exatamente como um espírito mau? Né? E Adenauer nos fala muito nisso no livro Voo do Espírito, que é um dos livros mais novos dele, né? Depois disso, olha que ele lançou mais 2 livros. E ele fala muito sobre isso, da gente não estigmatizar o espírito desencarnado como um obsessor, mas entendendo que é uma pessoa como nós,
que traz as suas questões, que tem os seus medos, que tem as suas raivas, mas que também levou com ela muitas coisas boas. Né? Então, entender que nem tudo que acontece na nossa vida é o obsessor que está fazendo, que está provocando. Né? Aliás, uma coisa que eu vi aqui também que foi bem interessante é que espírita, a melhor invenção que teve para o espírita foi o obsessor, né? Porque é uma oportunidade de a gente terceirizar a responsabilidade sobre as dificuldades da vida da gente, né? E não trazer para nós a responsabilidade de onde a gente se encontra. Né? Então, só para a gente tirar um pouquinho. Também aqui, Adenauer nos diz que é uma influência que um ou mais espíritos tentam obter sobre um indivíduo desejando prejudicá-lo, até por suas questões, né? Diferenças, algumas coisinhas que não ficaram bem resolvidas, né? Então, existe. E tem gente que parece que gosta de trazer uma legião junto, né? Que conseguiu fazer um bocado de, né? De pessoas querendo, né, prejudicar, pessoas querendo cobrar algumas continhas. Né? Tem pessoas que têm essa característica aí. Né? Mas fruto da própria condução da sua vida. Né? Aí é uma pergunta que a gente faz. Todos podem sofrer um processo obsessivo? Será que Adenauer sofre processo de obsessão, hein? Será, hein? Será que ele pode sofrer um processo de obsessão? Será que as pessoas que estão tão envolvidas, às vezes, aqui no centro espírita, trabalhando em mediúnicas, será que podem sofrer obsessão? Pode. Hã? É que pode mesmo, né? Fica uma portinha mais aberta, né? Pois é. Então, sim, as imperfeições morais dão aso à ação dos espíritos obsessores. E a gente pede para pensar que isso está dizendo exatamente que o que somos é que abre as portas para a obsessão. O que somos oferecem o convite para quem vai chegar até aqui. Né? E isso está muito o quê? Na nossa mente, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, nas nossas atitudes. E o quanto a gente já conseguiu compreender, né? Compreender de que forma se conduzir, né? Em prol de você ter um crescimento, em prol de você promover o crescimento. Então, resumindo, está em nós. Né? Mais uma vez, trazendo, está em nós. Gente, vocês estão muito quietinhos, é por causa do tema, é? Pode perguntar, viu? Aqui, ó, Roberto. O que seria aso? Significa? Tipo da asas, da vazão, certo? O que mais? Oi, é Augusto. Oi. Sobre o processo de obsessão, e que, claro, se acontece com espíritos, pode acontecer entre também encarnados, né? Sim. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Se você me dá mais um pouquinho lá na frente, a gente vai falar sobre esses tipos de processos obsessivos, e a gente vai falar justamente de encarnado para encarnado também. Tá bom? Seu nome? Você espera um pouquinho, Augusto? Então, valeu. Depois você me lembra de novo, viu? Se ficar dúvida. E aí eu pergunto, todos podemos sofrer obsessão. E quem é que obsedia? Quem pode obsediar? Quem pode obsediar? Oi? Não ouvi. Todo espírito. Todo espírito, tá certo. Quando eu digo todo espírito, eu não posso falar que somos nós? Nós. Né? Hoje, nós podemos estar numa situação de um espírito sendo obsediado. Amanhã podemos ser os obsessores. Já pararam para pensar nisso? E quantas vezes já, em tantas vidas que a gente já viveu, a gente não foi obsessor de alguém? A gente já tentou influenciar alguém, encarnado ou desencarnado.
Né? Então, para a gente pensar, todos nós. Somos os obsessores quando desejamos fazer prevalecer nossas ideias e impor nossas verdades a outrem. Somos os obsessores quando criticamos, julgamos e condenamos o outro sem pleno conhecimento de causa. Será que a gente não faz isso? Faz e faz demais. Faz e faz demais. E a gente faz isso com pessoas que a gente diz que ama, às vezes. Você quer ver uma obsessora perfeita? Mãe. Mãe é danado, né? No sentido, uma mãe jamais vai querer o mal do filho. Mas eu digo, quantas vezes os pais querem impor aos seus filhos as suas ideias? Porque acham que é a melhor forma para eles. E muitas vezes impedem o seu crescimento, impedem que eles voem com as asas, no intuito de protegê-los, de tentar ficar com eles ainda próximos, né? Porque é doloroso separar. Quantas vezes nós agimos assim e somos verdadeiros obsessores dos filhos? Quantas relações amorosas se baseiam em processos que são verdadeiras obsessões, né? Então, para a gente pensar aí um pouquinho, né, o quanto muitas vezes a gente não se enquadra, né, mesmo achando que estamos sendo bonzinhos, né, com o outro. E aí a gente vai falar dessa relação entre obsessor e obsediado, certo? Essa relação entre duas pessoas. Duas pessoas, uma que tem questões que se acham no direito de cobrar, de exigir, né, ou de estar controlando o outro, e outro que está numa situação de estar se permitindo a isso, através das suas fragilidades. Né? O obsessor não é diferente de nenhum de nós, ainda prisioneiros de paixões milenares que repercutem e ecoam de séculos em séculos. Isso é no livro de Hermínio de Miranda. Quantos de nós aqui, encarnados, estamos ainda presos a coisas desse tipo? Até de forma inconsciente, que trazemos, inclusive, de outras vidas, né? De outras situações, de outras experiências, e que estamos aqui também presos a estas paixões. Presos a sentimentos ainda muito ligados, né, à nossa materialidade. As imperfeições morais do obsediado constituem frequentemente um obstáculo à sua libertação. Então, o nosso próprio conteúdo, o que nós somos, o que nós vibramos. Quando nós vibramos, nós emitimos uma frequência que nos sintoniza com essas pessoas. E, às vezes, nós estamos tão presos nesses sentimentos ainda, que isso faz com que a gente atrai essas pessoas ao nosso convívio e muitas vezes é difícil de se libertar. E isso, eu volto mais uma vez, acontece só com o desencarnado e encarnado? Não. Quantas relações desse tipo nós temos aqui encarnados também? Por quê? Porque somos espíritos. Espíritos vivendo essas experiências, com muito a aprender, com muito ainda a trabalhar dentro de nós, no nosso coração, na nossa mente. E é isso que dificulta muitas vezes a gente se desvencilhar de uma relação obsessiva. Eu chamo de relação, para não tirar só, né, obsessores, de uma relação obsessiva. Aí toca novamente essa questão de trazer a responsabilidade para nós. Porque a obsessão é um sistema energético que funciona pela presença do obsessor e do obsediado. Não há um sem o outro. Se existe alguém que chegou até num processo de obsessão, é porque teve alguém predisposto para aquilo, alguém que de alguma forma tem uma relação com ele e que vibra aí nessa mesma frequência. Então, sempre entender que tudo tem a ver conosco. Porque quando a gente entende que tem a ver conosco, a gente para de temer o outro,
para de delegar ao outro a responsabilidade pelas situações na vida da gente. Né? E se a gente parar para pensar muito bem, um obsessor é um excelente professor para quem entende o que está acontecendo. Porque ele está trazendo à tona aquilo que precisa ser trabalhado em você. De uma certa forma, é um amigo que está ali dizendo para você, ó, neste aspecto você ainda precisa se modificar. Nesse aspecto ainda você não conseguiu superar determinadas situações. Eu queria saber, a obsessão pode se manifestar por meio de doença? Ela pode trazer uma doença. Ela pode gerar uma doença. Mas aí eu vou explicar também um pouquinho lá quando a gente falar. Obrigado. Ela pode causar um desequilíbrio, sim, inclusive para chegar ao corpo físico. Primeiro, por quê? Só para a gente entender. O corpo físico vai expressar o que o seu corpo espiritual e sua mente está emanando. O corpo físico da gente, a gente fala que é o mata-borrão. É onde tudo estoura. Que é a tentativa justamente, vamos dizer assim, do espírito de purificar aquilo que está, né, que não está certo aqui dentro. Então, o corpo, ele se manifesta no corpo. Esses desequilíbrios. E os processos obsessivos se dão através dos desequilíbrios emocionais, né? Desses sentimentos ainda que não estão harmonizados. Viu? Tá certo? Mas não é que a doença... É sempre a mente da gente. É sempre a mente da gente que conecta as coisas. Né? E pode se manifestar no corpo. E quem são os obsessores? E aí é bem bacana isso do livro Psicologia e Mediunidade, que é um livro que vocês vão trabalhar no ciclo 3. Né? Não existem maus espíritos, mas pessoas em desequilíbrio ou de personalidade difícil, pois não há uma categoria de espíritos naquela condição. Aqueles que agem em desacordo com as normas sociais e morais não fazem parte de uma categoria como se pertencessem a uma raça diferente. São pessoas que, naquele momento, estão em atitudes inadequadas e, muitas vezes, com comportamentos radicais. Embora algumas pessoas desencarnadas prejudiquem encarnados pela obsessão, elas também podem ter boas atitudes em outras situações de sua realidade, isto é, não são permanentemente obsessores. Certo? Essa frase vem muito do que a gente está falando, né? Que são pessoas como nós, que a gente não pode estar categorizando essas pessoas pelo momento em que ela está vivendo, né? Nesse processo de raiva, de ódio, de vingança, muitas vezes, né? Alguém quer perguntar alguma coisa? Está todo mundo tão quietinho hoje. Então, quem são os obsessores? Para a gente fechar aqui, né? Esse entendimento de que quem são estas pessoas, né? É gente como a gente que sofre e que precisa de compreensão e paciência. São pessoas em conflito consigo mesmas e, portanto, com os outros, com o mundo, com a vida, com Deus e com o próprio amor. Seres humanos reais, com traços de personalidade variados e que são mais do que perseguidores implacáveis, obstinados em fazer o mal às pessoas. Boa noite. Boa noite. Eu li um pouco na internet sobre íncubos e súcubos. Seriam Como? íncubos e súcubos? Não? Não. Não vou conversar com você, porque eu realmente não tenho conhecimento. Mas diga o que é. Seria uma espécie de obsessores. Não sei se exatamente seriam obsessores. Essa seria a minha pergunta. Se seriam obsessores, de fato. Eu sei que são um tipo de espírito que se alimentam de energia, enfim, trazendo pesadelos, às vezes energia sexual da pessoa, especialmente à noite. Então, seria uma espécie de espíritos obsessores que existiria.
Bom, deixa eu te falar assim. Essas características, sim, são muitas vezes características de espíritos que estão num processo obsessivo. Se é dado esse nome ou não, não sei de onde veio essa linha com esse nome. Realmente eu não sei. Mas são características, sim, de espíritos que aqui a gente simplesmente chama de espíritos. A gente simplesmente chama de pessoas, né? A gente não está nem querendo dar mais nome de obsessor, a gente está usando por uma questão, né, de... Mas é isso só o que eu posso lhe dizer. Mas são características, sim, e você vai reconhecer elas um pouquinho dos tipos de obsessores que a gente vai falar aqui, tá bom? Mais alguma pergunta? Então, a gente vai falar aqui dos tipos, né? De obsessores, né? Tipos de obsessão, tipos de pessoas que estão neste processo obsessivo, tá bom? Então, é interessante, a gente vai falar alguns tipos, né? E como se dá esse processo. Pronto. Tem o tipo de obsessor dito caseiro. Olha as características. São aqueles espíritos que estão apegados ainda ao lugar, né? A casa, um local específico, né? E que continuam vagando por lá. Ficam lá presos ainda no plano material, né? Vagando na residência, né? Ou qualquer local que ele considere seu, né? Solitário, continua perdido e por isso continua morando no mesmo local. Raramente tenta fazer mal às pessoas, mas muitas vezes tem intenção de expulsá-las, pois acha que é o único com o direito de morar no local. Ele ainda fica se sentindo dono da casa. Então, ele fica lá, fica preso ao local, né? Então, esse é um tipo de obsessores por atração, atraídos por afinidade. Quando encontra alguém com o mesmo perfil psicológico ou com afinidade, as mesmas energias negativas como raiva, mau humor, agressividade, vícios, ciúmes, inveja, depressão, ódio e ganância. E aí, quando a gente fala do Darazo, né? A essas conexões, né? Que permite essas conexões, são justamente esses sentimentos em comum, né? Que emanam, que emitem a mesma vibração, né? Consequentemente, têm a mesma frequência e se sintonizam. Boa noite. Boa noite. Então, o que a gente vê nos filmes de terror, muitas vezes, que é esse obsessor caseiro, né? Que abre e fecha a porta, liga a televisão, essas coisas podem acontecer de fato? Pode. E qual seria a forma de expulsar esses espíritos caseiros, principalmente? Coitadinhos, né? Porque quem só quer expulsar os bichinhos, né? Difícil conviver. Ninguém tá afim de bater um papo, querer entender, né? Por que ele tá ali, né? Por que ele não para de, né? Então, se quer conviva comigo numa boa, né? Não me perturbe, né? Mas olha o que é a imaginação, né? Como é que é o pensamento coletivo, o que é a própria mídia, né? O cinema sempre colocou, e a gente já viu até isso em espíritos, né? Os espíritos como sendo algo que estão aterrorizando a gente, né? Que estão ali querendo lhe fazer um mal. E aqui é engraçado que fala que não é, né? Normalmente eles não querem fazer o mal, eles só querem ficar naquele lugar que ele acha que é dele, né? E até precisam de ajuda, às vezes, né? Muitas vezes. Não, só estão precisando de ajuda. Porque muitas vezes eles nem reconhecem a condição de desencarnado. Eles não têm noção, eles estão tão presos ainda, né, àquele lugar, ao mundo físico, que eles não conseguem perceber que estão desencarnados, né? E a gente vê muito isso nas reuniões mediúnicas. Né? E a gente fica ali com aquele cuidado, né? Porque você não vai dizer, você está morto, viu? Aí a pessoa vai morrer de novo ali, né, no susto, porque ela não tem ainda essa condição. O ideal a gente pensa em expulsar, mas o ideal é tentar lidar com isso, né? Lidar dessa forma, porque a gente não vê os espíritos desencarnados como pessoas. Tem ali primeiro, não, como pessoas como nós, né? E que a gente pode conversar com essas pessoas, né? Normalmente a gente vê algo que assusta, amedronta, algo que vai fazer mal, e nem sempre é. Viu? Mas, assim, se você não der conta, o ideal é que você chame, né, alguém, algum médium, alguém que possa lhe ajudar nesse sentido, mas não de expulsar, mas de tentar entender o processo daquela pessoa e, quem sabe, ajudar ela a entender
o que está acontecendo. Né? E muitas vezes acontece da pessoa consegue se libertar, né? E seguir um caminho diferente, né? Agora só um pouquinho, acho que aqui primeiro, né? Oi. Ô, Tânia, acho que é por isso que fica essa coisa meio que a gente não consegue perguntar tanto, nem falar tanto, porque para a gente isso é um campo tão escuro, né? Obscuro, que a gente fica sem entender, né? Como é que seria. Vamos ver se a gente consegue entender. Só tem uma coisa, gente, para a gente entender hoje. Que espíritos desencarnados são pessoas como nós. E que obsessores, na realidade, são pessoas que estão precisando muito da nossa ajuda. Estão muito em desequilíbrio. Né? Mas a gente... Vamos seguir. O que mais aí? Oi, boa noite. Boa noite. Com relação à depressão, né, que muitas vezes é um estado até mesmo fisiológico, né, da pessoa. Quando ela passa a tratar, a se medicar e tal, como é que fica esse processo de atração? Quando a pessoa está com processo depressivo, né? Você quer saber o quê? Desse processo? Ela, uma vez ela se tratando, sim, né? Como é que fica esse processo de atração? Trata ela e acaba tratando o espírito no também? caso de numa doença em desequilíbrio emocional, você também está associado a um processo obsessivo, é isso? Isso, mas aí, por exemplo, a depressão, a pessoa se tratando, né? Ela tomando as medicações, fazendo psicoterapia, como é que fica esse processo de atração? Aí se afasta, acaba tratando ela e tratando também o espírito? Trata os dois, né? Sim. Trata os dois, certo? Porque o ideal é que seja em conjunto o tratamento a nível psicológico, né? Tomando as suas medicações quando forem necessárias e indicadas e fazendo um espiritual também. Fazendo os dois tratamentos conjuntos, né? Mas quando você trata a pessoa que está nesse processo de desequilíbrio emocional, automaticamente você está cuidando dela, ela melhora a vibração dela. Então, isso também contribui, né, nessas conexões, certo? Pois não, diga. Oi, boa noite, Tânia. Boa noite. Me diga uma coisa, nesse processo de encaminhamento do espírito, para esses espíritos que estão aqui vagando com a intenção de obsediar, de fazer o mal, né? Não há um trabalho no nível do espiritual de recondução desses espíritos? Existe, mas assim, quando o espírito desencarna ainda muito apegado na vibração da matéria aqui, muitas vezes ele não consegue nem perceber o mundo espiritual, nem as pessoas que tentam ajudar. Então, a espiritualidade, às vezes, não consegue. Vocês se lembram do filme de Nosso Lar? O que aconteceu? André Luiz estava lá, né? No umbral dele ali, né? E não conseguia sair daquilo. E mesmo que a espiritualidade chegasse, ela não conseguia atingir. Porque é preciso que ele mude isso. No momento em que ele conseguiu mudar essa vibração, teve um momento em que ele estava sendo tirado dali. E, de repente, veio de novo um pensamento e ele, de novo caiu. Então, é preciso isso. Por que existem as reuniões mediúnicas? Por que os espíritos precisam da ajuda de nós? Né? Ainda seres humanos com tanta coisa a aprender ainda, porque eles precisam dessa nossa vibração, esse contato conosco, porque a gente consegue se sintonizar com esses espíritos com mais facilidade, porque está numa faixa muito parecida. E aí, naquele momento em que a gente conversa com ele, que às vezes fala alguma coisinha que faz com que a pessoa, por um momento, mude seu pensamento ou veja uma perspectiva, é um momento, às vezes, que a espiritualidade consegue chegar até eles, entendeu? Então, essa é a nossa função. Tá bom. Só mais uma perguntinha. Tá. É possível, por exemplo, numa convivência familiar, relacional, né, que a gente perceba que o comportamento do outro está tão diferente do que originalmente ele é, né? Ele construiu na vida, assim, numa convivência, e que você consiga perceber, é possível perceber que algo está diferente ali, que não é exatamente aquela pessoa? Sim, é possível perceber, né? sim. Se existe uma mudança muito radical, aí você tem que ir pelos dois aspectos, né? O físico mesmo, né? Você vai buscar na medicina, né? Se é uma coisa muito... E também o espiritual, né? Normalmente, algumas questões de desequilíbrio
psíquico, né, também envolvem, às vezes, favorecem um processo obsessivo nessas conexões. Por isso que é importante o tratamento dos dois. Mas é possível, sim. Você perceber que mudou radicalmente, que não é nada daquilo, é algo que precisa ser avaliado sobre esses dois aspectos, viu? Mais alguém? Bom. Na verdade, não é uma pergunta, era só para complementar. Você fala, sobre a pergunta dela, né? Se não tem uma ajuda espiritual, tem um livro de Zíbia Gasparetto que é bem antigo, bem famoso, que é aquele Somos Todos Inocentes, e ele traz a história de uma obsessão, né? De uma forma bem... É uma história, né? Um romance, digamos assim, onde você fica bem... prende bastante a história e traz essa questão de como o plano espiritual busca auxiliar, né, e resgatar e instruir. Inclusive, pessoas queridas, como foi o caso também de André Luiz, tentam e é difícil chegar na mesma vibração. Tem 2 livros dela que tem nessa linha, assim, o segundo eu esqueci o nome agora, mas esse é um livro muito bom mesmo, que vale muito a pena ler. Legal. Coloque o nome no grupo. É sempre legal, assim, sabe? Os livros a gente... Pronto. Mais alguém aí? Desculpa. Dentre esses 2 tipos, o caseiro, eu penso que seja mais tranquilo nesse sentido, porque a pessoa está um pouco inocente na questão, né? Sim. Já o por atração, muitas vezes, é ligado à questão dos vícios. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com a questão dos vícios, justamente para não atrair até mesmo e não agravar o vício que a pessoa já tem. Sim. Nesse sentido. Aí a minha pergunta é em relação ao evangelho no lar. O caseiro pode se tratar, os dois, né? Talvez possa ajudar Sim. a tratar com a questão do evangelho no lar. Sim, sem dúvida nenhuma, né? Porque é um momento de conexão, é um momento de alta vibração, né? O momento do evangelho é muito forte, né? Tá todo mundo ali reunido em torno do evangelho, querendo com bons pensamentos, né? Querendo se modificar de alguma forma, ouvindo aquilo. Então, você tem uma mudança de faixa vibratória muito grande, que pode, sem dúvida nenhuma, alcançar a pessoa que está desencarnada ali. Né? Dizem que o evangelho atinge, na realidade, não é só a sua casa, e sim um bairro inteiro que está em torno, é beneficiado, os vizinhos. Né? Então, pode sim. Pode sim. Quanto a essa questão dos vícios, não é interessante o que você está falando, não é mal intencionado. Apenas deseja se alimentar dessas energias que, ao seu ver, são prazerosas. Né? Muitas vezes ele acaba protegendo suas vítimas, pois é a sua fonte de prazeres. E a gente vai ver também isso num outro processo que tem, que é justamente as pessoas que são usuários, né? de drogas, que bebem muito, que têm seus vícios, né? E esses espíritos que também desencarnaram nessa condição, que estão ainda muito ligados a isso, se aproximam dessas pessoas porque elas precisam desta energia, elas querem se alimentar dessa energia. Elas não têm mais como pegar um copo de bebida e beber, não tem, né, como usar crack ou qualquer outra droga, ele não precisa, porque ele não tem como atuar no mundo material. Ele faz isso através da pessoa. Então, essa questão do proteger, né, eu vou andar aqui mais aqui só para a gente... que fala aqui dos vícios, né? Muitas vezes eles protegem, e a gente vai entendendo. Às vezes você tem um alcoólatra que vive anos, que você olha e você não sabe como a pessoa está viva ainda. Cai na rua, não é atropelado, porque da mesma forma que a gente tem espíritos protetores para o bem, né? A gente também tem, eles têm quem protejam eles, porque eles querem continuar bebendo. Então, eles protegem. Né? Então, é muito interessante ver pessoas, às vezes, viciadas, né, que estão ali definhando, que você já não entende. Por quê? Porque eles mantêm e sustentam isso. Olha que louco, né? Muito louco. O obsessor por amor, né? Esse é por amor. Escolheu permanecer 24 horas por dia ao lado de quem amava desesperadamente. Normalmente é um recém-desencarnado, ex-marido, ex-amante ou familiar muito próximo. Ele normalmente não tem consciência da sua morte. E é muito interessante, quem viu aquele filme, O Sexto Sentido, pronto, é exatamente aquela situação. Né? Aquele médico que era psicólogo, né? Ele não tinha noção que estava desencarnado, ele continuou vivendo naquela casa, né? Com aquela esposa,
Tem um momento, inclusive, que ela está num restaurante, quem viu o filme, ela está ali muito triste, porque a presença dele deixava ela muito triste, muito angustiada, ela não conseguia seguir a vida dela, porque justamente ele estava ali, direto, né, junto com ela, que ela está ali, sentada na mesa, ele chega como se estivesse atrasado, ela paga a conta, não fala com ele e vai embora. E ele achava sempre que ela estava chateada e aborrecida com ele, quando na realidade ela não via mais ele, porque ele já tinha desencarnado, né? Então são esses processos, e estava fazendo muito mal. Embora ele amasse profundamente, a presença dele estava fazendo muito mal. Tanto é que quando ele entendeu isso, ele se afastou, né? E deixou. Tipo assim, libertou ela daquela influência dele ali. Ele não estava fazendo, ele estava num processo obsessivo ali, mas ele não tinha intenção de prejudicá-la, né? Não tem a mínima intenção de fazer o mal à pessoa, mas suas potentes energias negativas acabam fazendo mal a quem amam. É exatamente assim. Eu lembro bem desse filme, que é bem... O escravo, né? Que tem muito a ver com os vícios aí agora. Traumatizado e confuso com sua morte, continua a vagar como se fosse um zumbi. Existem pessoas encarnadas que sabem como aprisionar e fazer espíritos seus escravos e, por medo de sofrerem, obedecem às ordens de seus chefes encarnados. Não têm um padrão de comportamento, pois seguem as ordens de quem os comanda. É difícil esse tipo de espírito se libertar por si só. Já está dizendo, são escravos, inclusive de encarnados. E a gente vê muitos rituais, né? Que evocam esses espíritos muitas vezes para uso, né, para prejudicar os outros e tudo. Então se utilizam desses espíritos para isso, né? E eles fazem isso muito por medo. Também acontece isso no plano espiritual. É muito comum os espíritos que chegam muito confusos, perdidos com suas questões, encontrarem em certos grupos, né, um suposto acolhimento e ali permanecem, né? E são transformados em verdadeiros escravos, né? Deram um exemplo para mim que eu achei muito interessante. Quando a gente para pensar um pouco no crime organizado, né? Seria mais ou menos a mesma comparação, vamos dizer assim, né? De você chegar, você é acolhido, você tem uma vida, eu tenho uma família que muitas vezes essas pessoas não têm, né? Dentro do que a gente entende por família, e encontram um acolhimento nessas, né, facções, né, e ali permanecem e acabam se escravizando, e quando querem sair, não conseguem, porque são coagidos e têm medo de serem prejudicados e que os familiares sejam prejudicados. E é bem comum, inclusive, também nas mediúnicas, a gente receber esses espíritos que vêm com o intuito de prejudicar, mas que estão amando, né? E eles têm medo justamente porque as famílias são ameaçadas, né, da mesma forma. Então, os escravos. Oi. Será que isso explica casos como o de Charles Manson, aquele serial killer que reunia um monte de gente? Será que ele, no plano espiritual, ele já tinha esses escravos e quando ele encarnou, ele atraiu essas pessoas para uma, digamos assim, normalmente líderes carismáticos, né? Sim. Que fiquei imaginando sobre isso. Porque como é que a pessoa adere, por exemplo, ao nazismo e outras situações assim, né? Fiquei pensando sobre isso. Será que isso é possível? Não? Eu acho que tudo é possível, né? Porque eu acho que da mesma forma que nós temos essas pessoas, né? Por exemplo, vamos dizer que estão ligados, né, por exemplo, ao crime organizado, quando elas se desencarnam, elas vão se juntar por vibração da mesma forma. Eles não ficaram todos bonzinhos e corrigiram porque desencarnaram. E quando eles voltam, vão voltar muitas vezes ainda para a mesma situação. É possível, não dá para dizer que é. Não tem como dizer, foi isso, não sei. Pode ser, pode, viu? Pronto, vamos seguir? Bom, vamos botar para cá. Continuar. Autônomo, obsessor autônomo. Muito apegado aos prazeres materiais, quando encarnados, continuam vivendo no mundo físico, mesmo depois da sua morte. Vivem em bordéis, bares, pontos de uso de drogas ou qualquer outro local
no qual conseguem se alimentar dessas energias. Fazem favores para as pessoas encarnadas em troca dessas energias. Não têm a intenção de praticar o mal, porém, por se tornarem escravos de seus desejos, fazem qualquer coisa para conseguir satisfação. O enviado acreditam fielmente que tem a missão de combater o bem e todos os encarnados que praticam atitudes positivas. São espertos, sutis, inteligentes, em alguns casos, são até refinados espiritualmente. Alguns possuem habilidades que, às vezes, são até superiores dos que as de suas vítimas encarnadas. Seus objetivos são destruir os frutos do bem e, assim, implantar os seus conceitos deturpados e negativos. Atuam nas fraquezas individuais, estimulando intrigas, fofocas, ciúmes e brigas. Né? E eles chegam, de fato, a um grau de sofisticação incrível. Nós temos um amigo que contou uma história, né? Que ele foi, né, na verdade, convidado para trabalhar numa empresa, né? E ele descobriu que a empresa, na realidade, era uma organização criminosa e que todos eles eram extremamente espiritualizados, tinham a convicção de reencarnação, entendiam a vida após a morte, e um deles reconheceu ele como um filho de uma vida passada, né, que estavam na vida do crime, né, e que, inclusive, chegou para ele e disse que não queria para ele que ele vivesse aquilo novamente, e que, se ele quisesse sair, ele daria um jeitinho para ele não estar ali. Né. E assim ele fez. Né. Achou uma forma de tirar ele, e ele não ficou, né, mas era impressionante a forma que ele relata, é o conhecimento espiritual que essas pessoas têm. Mas como a gente não evolui, né? Igualzinho em todas, como diz as asinhas do anjo, né? A gente não consegue evoluir em tudo, moralmente, intelectualmente, né? Na mesma proporção. Então a gente tem essas ainda, né? Essas flutuações, vamos dizer assim. Mas se enquadram aí. Né? E o vingador. Ó, o vingador. Vingador são os casos mais raros de obsessão, porém é um dos piores. Pois os motivos desse obsessor estão firmemente enraizados no passado. Tem essas dolorosas lembranças como se tivessem acabado de acontecer. Se lembra perfeitamente de tudo que sofreu nas mãos do seu obsediado. É movido por muito ódio e está disposto a seguir seu obsediado do berço ao túmulo para conseguir se vingar. Né? É aquele bem pesado esse. Tá certo? Alguma pergunta? Tudo certinho? Posso seguir? Tá todo mundo sério? Né? Tá, né? Sério, todo mundo compenetrado. E a gente falou de tudo isso, e agora a gente vai relembrar para vocês, porque a gente já falou sobre a tal da sintonia mental, a tal da sintonia que nos propicia, que promove esse tipo de, vamos dizer assim, de companhias. Né? Essa sintonia que traz pessoas que tenham a ver com o nosso conteúdo interno. E no Livro dos Espíritos, ó, a pergunta que é feita. Haverá no homem coisa que escape a todo constrangimento e pelo qual goze ele de absoluta liberdade? Será que existe algum lugar, alguma possibilidade para que eu possa pensar, né, fazer o que eu quero, sem que isso seja exposto para outro? Isso não seja exposto? Existe algum lugar que a gente possa fazer isso? Quem arrisca? Que lugar seria esse? Onde eu tudo posso sem que ninguém saiba? A mente. A nossa mente. Aqui tudo pode.
Tudo é possível. E a resposta é: no pensamento goza o homem de ilimitada liberdade, pois que não há como pôr entraves. Realmente, o nosso pensamento é o nosso pensamento. A gente pode pensar o que quiser. A questão é qual o padrão dos seus pensamentos. Você pode tudo, né, do seu pensamento. E qual é o padrão? Porque é isso aí que vai, né, determinar a nossa sintonia, né? Então, como é que eu me sintonizo? Qual é a minha sintonia mental, né? Como eu vibro? Se eu vibro, eu emito ondas, né? Meu pensamento está sendo carregado através dessas ondas. Essas ondas, né, essa vibração vai ter uma frequência. E essa frequência vai estabelecer o tipo de sintonia. É igual uma rádio, né? Um rádio, um aparelho, né? Você, quando quer sintonizar com uma rádio, com um determinado conteúdo, determinado tipo de música, você vai buscar a frequência. A mesma coisa os espíritos se sintonizam através da frequência, do tipo de ondas, né, dos nossos pensamentos. E aí, ó, nós temos ondas longas, médias, onda curta, né? E olha que interessante, tem um médium aí no meio, né? De um lado, está mostrando uma sintonia de um espírito, vamos dizer assim, maldoso, né? E do outro lado, um espírito, né, elevado, um espírito bondoso, vamos dizer assim. Observe que lá no primeiro, né, o médium está num tipo de onda média, uma onda mais, né, vamos dizer, com uma frequência mais curta, frequência mais longa, né? Aí ele consegue se sintonizar, o espírito está na mesma frequência dele, ele vai lá, pá, conecta. Já o espírito mais elevado, um espírito bondoso, que está numa onda mais curta, né? Um espaço menor entre uma e outra, uma frequência mais alta, não consegue se sintonizar com a outra onda. Então, a frequência ele não consegue. Já lá embaixo, ele foi o oposto, né? O médium ele consegue bloquear, né, essa conexão com esse espírito maldoso e consegue se conectar. Resumindo, tudo está no médium, tudo está em nós. E a gente que vai determinar esse padrão e a gente que vai determinar essas conexões. Então, é possível mudar isso? Claro que é. Claro que é possível você mudar. E como é que eu vou saber como é meu padrão? Não sei se foi para vocês que eu já falei. Observe a sua vida, seu comportamento, qual é o tipo de pensamento que lhe vem mais constantemente, qual é o tipo de sentimento que você mais cultiva dentro de você, como você reage às situações da vida, né? Tudo isso vai ser um indicativo do seu padrão vibratório. E é possível mudar? Claro que é possível. A mudança está em nós, sempre em nós, né? E aí é interessante a gente parar e perguntar em que sintonia eu estou vibrando, né? Se eu vibro no amor, na alegria, na paz, se eu sou aquela pessoa que, apesar da dificuldade, estou ali, sempre acreditando que é possível, né? Claro que não é possível a gente estar o tempo inteiro, né, vibrando alto, né, porque a vida, né, de vez em quando dá uma rasteira, a gente passa por situações durante o dia, mas qual é o que é mais constante em você? É o que tem que ser observado. Ou então você vibra aí, ó, na culpa, na raiva, no medo, né, nas incertezas, né, o medo e a culpa são um grande entrave, né? Um grande entrave. As emoções e a vontade geram pensamentos, que, por sua vez, mobilizam energias sutis em torno do indivíduo. Essa mobilização de energias chama-se vibração, que estabelece o estado psíquico, situando o indivíduo numa dimensão espiritual. Então, esse pensamento vai lhe colocar exatamente no lugar onde você vai se sintonizar, na mesma frequência sua. Ok? Então, o que a gente pode... Qual é o caminho desse processo obsessivo? Vamos dizer,
Primeiro, uma sintonia mental, como a gente viu ali. Um envolvimento fluídico, e aí a gente vai lembrar aí. Vocês lembram do mecanismo da mediunidade que a gente passou aqui? Como se dá o mecanismo da mediunidade? Quem lembra aí? Isso foi na aula mediunidade, e eu acho que médiuns também a gente reviu isso. Tenho certeza que o Roberto falou isso. Eu sei. Gente, a sintonia, a comunicação mediúnica se dá. Como é que ela se dá? Mente a mente, ok. A mente está onde? No perispírito, né? Aí ele não falou assim para vocês na semana passada, né? Não, semana retrasada. O perispírito do médium faz o quê? Se expande. O perispírito do espírito comunicante expande também. Aí, entre eles, existe o contato e se forma o quê? Uma atmosfera fluídica, onde, através dessa atmosfera, as ondas eletromagnéticas do pensamento do espírito comunicante, né, vai ser captada pelo médium, não é isso? Pelo coronário do médium, não é isso o processo? Pronto. E se estabelece aí a obsessão. Lembrando sempre que essa conexão se deu por sintonia, por afinidade. Tá certo? A obsessora ali atrás, ó. Conexão obsessor-obsediado se dá através da conexão entre ondas mentais emitidas pelo obsessor que encontram receptividade no obsediado, acentuando suas preocupações, suas fobias e suas tendências. Então, amplifica, né, aquilo que você já tem lá, né, junta com dele e tudo fica maior, né? Uma dúvida, até a respeito da mediúnica do final de semana. Considerando que esse lugar é um lugar que tem uma espiritualidade mais elevada, é certo dizer que não é... Não que não seja possível, mas que a gente espera que tenham espíritos também mais elevados e não espíritos obsessores? Você não vai ter obsessor aqui, se essa é a pergunta que você quer fazer. Não vai ter. Essa dúvida. Não vai ter. É o maior medo, assim, digamos, sabe? De me abrir para a mediunidade e... Não tem nada de obsessor aqui, não. Pode vir tranquilo. Tá bom. Tá. Não, é realmente a mediúnica do básico, ela é incrível, porque a gente coloca várias pessoas, toca uma mediúnica e é na paz, assim, sabe? A gente tem aí uma blindagem espiritual imensa, sabe? Então não vai ter ninguém te obsediando, não. Pode vir tranquila, tá? Nosso pensamento é uma radiação expelida em forma de ondas, como a gente já falou aqui, né? Eletromagnéticas, que formam um fluido mental magnético que causa a atração, certo? Aí, mais uma vez, gente, o nosso pensamento, né? E agora a gente vai ver tipos de obsessão. E aí é bem interessante nesse livro... Obsessão e Desobsessão de Sueli, muito bom. Esses são os livros, viu? Eu coloquei aqui, foram os livros que eu utilizei para a aula, mais o Evangelho, Livro dos Médiuns e Livro dos Espíritos, né? São os três que eu não trouxe aí, porque não teve mais braço, não. Mas é interessante que ela fala que são várias expressões de um mesmo problema, né? Então, aos tipos de obsessão que a gente vai ter. Número 1, de desencarnado para encarnado, que é aquela que a gente mais fala, né? Mas também tem de encarnado para desencarnado. Então, o encarnado obsedia um que já desencarnou também. A gente depois vai ver um por um. Encarnado para encarnado, ó. A gente também obsedia aqui, a gente se obsedia aqui também, viu? Desencarnado para desencarnado também. Auto-obsessão, ó. Eu me auto-obsedio. Obsessão recíproca, lá os 6, né? Para aí um pouquinho. Para aí. Então, nós temos todos esses tipos de obsessão. Por quê? Porque
que será que existe todo esse tipo de obsessão? Porque somos espíritos, gente. Encarnados ou desencarnados, somos pessoas, somos espíritos que levam consigo sempre as suas questões. Levam e trazem as questões. Certo? Não muda muito, não. Então, vamos ver aqui. Obsessão de desencarnado para encarnado. Você quer perguntar antes de eu? Então, pergunte, antes de eu começar. Aqui no centro, como é que funciona para que haja, por exemplo, um diagnóstico, se uma pessoa é obsediada ou não, um encaminhamento para a desobsessão? Isso é só para alunos da ULI ou a pessoa que vem como visitante pode acabar passando por isso? Como é que funciona essa dinâmica aqui? Pode ser para aluno ou quem chega. Você pode, por exemplo, uma pessoa que chegar aqui e quiser tratamento, sim. Mas, primeiro, o processo vai ser marcado uma entrevista no núcleo de... É o NRA, né? É o núcleo de recepção e acolhimento. Ela vai fazer uma entrevista, né? Depois, após essa entrevista, uma ficha é preenchida e é encaminhada para desobsessão à distância primeiro. Depois, retorna de novo para o entrevistador e aí ele vai vai encaminhar os tratamentos. Mas é através de uma entrevista, mas tem. Tanto para os alunos quanto para quem é de fora. Inclusive, tem um WhatsApp ali preso, colado no vidro ali da recepção, onde você agenda. É um número do WhatsApp, só para agendamento. Então, parte da pessoa que acredita que possa estar passando por um processo de obsessão, é isso? Ela pode vir. Parte da pessoa, de entender que precisa de ajuda. Ela vem aqui, né? A gente aqui, por exemplo, quando é aluno, a gente pode até perceber, às vezes, e orientar. Mas também qualquer pessoa pode perceber que tem algo errado e querer ajuda, né? E pode vir que tem. Isso é mais uma pergunta. A desobsessão, né, aqui no centro, funciona como uma doutrinação do espírito que está obsediando? É tipo isso? Assim, eu nunca participei de uma desobsessão, por curiosidade mesmo. Bom, vamos lá. Eu vou falar porque tem a ver mesmo com o tema da gente. Porque tem mais a ver com a desobsessão da aula que vem, viu? Tem uma aula só de desobsessão, viu? Mas, na verdade, você, quando vem aqui para o centro para um tratamento, você tem a doutrinária, tem a palestra que ele assiste, né? Nesse momento, a pessoa que está aqui para fazer o tratamento, está ela com as suas companhias, né? Junto. Aí vão já parte do tratamento, a palestra. Esses espíritos que estão acompanhando estão aqui ouvindo também. E tem também a equipe espiritual que já está aqui trabalhando com eles. Aí depois a pessoa vai para a sala de desobsessão, para o salão para a desobsessão, né? E aí o espírito é atraído, né? Retirado do campo da pessoa. E aí tem um médium de esclarecimento, né? Dialogador, que vai conversar com esse espírito para tentar entender esse processo dele. É nesse sistema aí. Tá, sim, senhor. Já entendi. Deixa eu já estou na metade ainda. Vamos lá, vou andar um pouquinho, tá bom? Respondi? Mas você vai ter mais oportunidade na próxima de tirar essa dúvida, viu? Porque é só desobsessão. Aí vai ter algumas. Desencarnado para encarnado, como ocorre? Se caracteriza como o domínio de um desencarnado sobre alguém que vive no plano físico, né? Então, quem já desencarnou está aqui em contato, né, conectado com a pessoa que está encarnada ainda. Em muitas situações não é percebido ou pressentido pela vítima, que manipula o campo de energia de várias maneiras, o campo de energia da pessoa, né, do encarnado. Podem gerar doenças, alguém perguntou aí, né, que confundem os médicos, além de dificultar o tratamento. Quantas vezes a pessoa está apresentando sintomas, faz vários exames e ninguém acha nada. Clinicamente falando, não tem nada, né? Ou então, a pessoa tem algo e o tratamento é dificultado, né? A cura, né, é mais difícil. Nem sempre o espírito está consciente dessa influência de energia negativa sobre o encarnado, né? Quais os sentimentos, às vezes, que levam a isso, né? Dominação, fanatismo, avareza, egoísmo, amores exacerbados, ciúmes e ganância. São dos vários sentimentos, né, aí que envolvem os processos obsessivos, né?
De encarnado para desencarnado. Está ligado às expressões de amor egoísta e possessivo por parte do encarnado, que se fixam mentalmente naqueles que desencarnaram. Pensamentos de dor, revolta, desequilíbrio, não permitindo que o desencarnado alcance o equilíbrio. Perda de um ente querido desencadeando a inconformação e o desespero. Tem pessoas que se desesperam mesmo, né? Quando alguém desencarna, alguém muito querido, né? Briga de herdeiros pela herança que geram pensamentos de ódio e rancor. A inconformação pelo retorno ao plano espiritual, a saudade ou a tristeza são fatores capazes de manter prisioneiros o desencarnado. E aí eu costumo contar, quando eu dou essa aula, trabalho com a questão da obsessão, eu tive um exemplo muito, muito forte, né? Eu tenho um pequeno negócio que fornece material, né, para obras, né, decoração, arquitetura. E uma cliente foi me procurar com um projeto para que eu fizesse o orçamento dela. E ela chegou muito abalada, muito triste, triste, triste mesmo. E aí eu comecei a falar do trabalho, mostrar os materiais e tudo, e ela chegou um momento que ela se emocionou muito e eu entendi que ela não estava bem. Aí parei do que eu estava falando, deixei ela falar. Aí ela começou a chorar e dizer que estava muito triste, né? Ela era viúva, né? O marido tinha desencarnado. E ela contou o amor que eles tinham, a vida que eles dividiam, que ela foi muito feliz. E ela contava aquilo com extrema tristeza. E eu fiquei ali ouvindo, parei tudo e disse, pronto, não tem, vamos ouvir, a pessoa está precisando falar. E aí eu tive a curiosidade lá pelas tantas de perguntar quanto tempo. Para mim tinha sido algo muito recente pelo tamanho da dor. Se eu não me engano, ela falou que foi 8 anos na época. Tinha 8 anos. E ela vivia aquilo como se tivesse um mês. Então, esse tipo de sentimento, muitas vezes, aprisiona a pessoa, não consegue. Imagine para essa pessoa que desencarnou ver o tamanho dessa tristeza, essa evocação constante do que foi, de como era bom e tudo. A pessoa às vezes não consegue seguir em paz, não consegue dar continuidade na sua vida, né? Então é uma forma de obsessão, né? Às vezes uma mãe que perde um filho que perde os pais. Então é muito possível isso acontecer. Baseado nisso, por exemplo, manter objetos, roupas, bens, assim, fotos, essas coisas, sem ter esse sentimento de um apego excessivo, mas assim como algo de uma recordação, é algo que possa prender esse espírito, por exemplo? Não é o objeto que você guardou com carinho, é aquilo que é o sentimento que você produz sobre isso. Se é algo que lhe faz bem, algo que lhe traz uma saudade gostosa, né, que te lembra do amor, que faça você isso com tranquilidade, que não seja esse apego, esse desespero de pegar a foto, ai, que saudade, sabe? Que falta que você me faz. Nesse sentido, é isso aqui, né? É o que você está emanando ali. Encarnado para encarnado, né? E quantas relações a gente vê assim. Os ciúmes é um dos fatores principais desse tipo de obsessão. A questão da convivência anterior, onde os envolvidos cobram seus direitos, né? Isso às vezes vem de outras vidas, né? Aí estão lá, encarnaram juntos num propósito e às vezes não dão conta do recado, né? E os envolvidos cobram seus direitos, prejudicados no passado, acabam criando antipatias e aversões ao outro. O ciúme é um dos principais fatores desse tipo de obsessão. Pode gerar rixas familiares, por exemplo. A pessoa tem a capacidade de dominar mentalmente sua vítima. A inveja, a mágoa, a raiva, ódio, rancor, vingança e o desejo do mal influenciam nesse tipo de desobsessão. Não é obsessão, viu? Amor possessivo, amizade em que um lado obriga o outro a pensar do mesmo jeito. Certo? Esse tipo de obsessão, as pessoas precisam estar próximas ou, tipo,
em um outro lugar, e mesmo assim ela continua pensando. E você ficar ali conectada com ela? Isso. Pode, né? A gente tem a força do nosso pensamento, é uma coisa grande, viu? É possível. É possível, sim. Você está estabelecendo ainda esse contato de alguma forma, né? Mas, normalmente, é mais assim na questão da convivência mesmo, de estar ali, né? De um se cobrando. Quantas relações nocivas a gente vê, né? Que você não entende por que a pessoa está junto ainda com a outra e se estabelece essa conexão e fica, né? Que é justamente isso, que às vezes é difícil até de se desvencilhar, né? Então, é muito mais nesse sentido aí. Desencarnado para desencarnado. Então, da mesma forma que encarnado obsedia encarnado, desencarnado também, né? Diz respeito a espíritos desencarnados que dominam outros desencarnados. Por associações tenebrosas, os espíritos se juntam em algumas regiões onde obedecem às sintonias e à lei da atração. Nesses lugares, há espíritos que chamam a tarefa de distribuir justiça aos espíritos igualmente culpados, né? Então, tem verdadeiros tribunais, né, de julgamento, né, no plano espiritual, quando se diz respeito a isso, né? Esse tipo de associação, esse tipo de espírito que se sintoniza, né? Tem a ver também com aquilo que a gente falou das organizações, né, criminosas, né? Também tem muito isso. Espíritos endividados e compromissados entre si mesmos através de associações de idêntico padrão vibratório, né? Então, são essas comunidades que se formam assim, né? Autoobsessão, né? Essa aí muitas vezes, né, a gente está achando que é um obsessor, né? E, na realidade, somos nós mesmos que estamos fazendo isso com a gente, né? Neste caso, a pessoa se autoatormenta numa espécie de punição a si mesmo. As causas desse tipo de obsessão residem nos problemas anímicos, dramas pessoais desta e de outras vidas, traumas, remorsos, culpas, situações provindas da intimidade do seu ser, que lhe prejudicam a normalidade psicológica. Então, a gente vê, às vezes, as pessoas num processo de autoobsessão que paralisa completamente. Pessoas que não se acham merecedoras, pessoas que não se acham capazes. Quantas pessoas a gente conhece assim, né? Que paralisam a sua vida porque simplesmente não conseguem e acham que não conseguem. E entram nessa obsessão recíproca, né? Obsessão recíproca é aquela em que o espírito obsedia o outro. A escravidão mútua e a perseguição são características desse tipo. A relação se transforma em simbiose, ou seja, um não pode viver sem o outro. Amor desequilibrado e interesses materiais, né, são uma das questões, né, que envolvem esse tipo de obsessão. Paixões avassaladoras que deixam os envolvidos totalmente cegos em qualquer acontecimento. Se fecham em um egoísmo a dois. Você vê muitas relações de casais assim, bem doentias às vezes, né? Que aquele mesmo processo você não entende ainda o que os dois fazem juntos, né? Porque é tamanho o desequilíbrio, né? É tamanho a agressão um com o outro, né? A gente falou de alguns tipos aí, né? Agora a gente vai falar dos graus, né? As obsessões. Tem vários graus, né? Pode falar. Eu não sei se tem a ver com o tema, mas eu acredito que sim também. Mas não foi citado ainda. Com relação à obsessão aos animais de estimação, por exemplo, eu soube de um caso que um espírito de um estuprador, já morto, né? Um espírito de um desencarnado, ele não obsediou um animal, um cachorro. Ele obsediava um cachorro, tipo um pitbull, um cachorro brabo, que a pessoa pegou na rua e ela é espírita e ela via isso.
Isso foi uma história contada por ela. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque existe muito a questão das influências negativas em pessoas que são passadas para os animais. Por exemplo, os gatos, por exemplo. Dizem que os gatos eles afastam a energia negativa da casa, né? Da pessoa, da casa. Se você puder falar sobre isso. Bom, vou falar um pouquinho do que eu sei, certo? Os animais, eles são extremamente sensitivos, sim, né? O gato, né, todos falam, né? Que, inclusive, historicamente, né, o gato sempre foi muito ligado ao misticismo, que ele transmuta a energia. Na realidade, ele transforma a energia, né? E quem conhece e fala muito sobre isso, diz que é muito bom, inclusive, quando o gato está, né, passando em torno de você, porque ele está justamente fazendo esse trabalho de transmutar a energia. Diz que os cães já são o contrário, eles absorvem a energia. E, muitas vezes, por amor ao dono, né, eles adoecem no lugar do dono, porque eles absorvem essa energia, né? Quanto à questão de obsediar um animal, eu não acredito que obsedie um animal, porque o processo obsessivo tem a ver com conteúdos, né, que estão lá no nosso inconsciente, com os nossos complexos, com sentimentos e pensamentos, né, que nós acumulamos enquanto espíritos, né? Os animais são princípios espirituais, eles não têm muito disso. O que pode ser é que ele perceba essa presença e isso agite ele nesse sentido. Mas eu não acredito em um processo obsessivo pelo próprio de como isso se estabelece, né, entre espíritos, pensando que os animais ainda são princípios espirituais. Então, eu acho que ele tem mais a ver de sentir essa energia e isso deixar ele agitado, né? Ele conseguir perceber isso. Eu cuido de 23 animais hoje que Sim. vieram da rua. E faço isso há 17 anos. Não pego mais. Quer dizer, eu nunca peguei, na verdade, me traziam. Sim. Não foi uma escolha. As pessoas pensam muito que isso a gente escolhe, não é uma escolha. Por isso que existem tantas pessoas que são preconceituosas com relação a protetores de animais. E eu digo para vocês que isso não foi uma escolha. Alguma coisa do passado, eu tenho até vontade de fazer uma regressão para saber o porquê. Porque isso maltrata muito a gente. E eu tinha medo até de sair na rua para fazer uma caminhada e ver um animal sofrendo, e isso me acabava, entendeu? Hoje eu passo por Piatã e vejo aqueles animais, já não acontece mais isso, porque eu tomei consciência de que eu não vou abraçar o mundo, eu não vou resolver o problema do mundo, mas não deixou de ser não digo um fardo, porque as pessoas dizem assim, são as suas escolhas, e a gente precisa ser responsável pelo que a gente escolheu, entre aspas. Então, eu falo o seguinte, com relação à obsessão, voltando, né, no tema, eu até fiquei meio perdida agora, porque eu queria saber mais sobre essa questão com relação a essa obsessão ligada aos animais. Eu não vou conseguir te ajudar muito mais do que eu já lhe passei, né? Que é a minha percepção, né? O pouco que eu sei e o que eu entendo por processo obsessivo. Por isso que eu acredito que não é uma obsessão, certo? Agora, uma coisa muito interessante que me veio agora é sobre Chico Xavier, né? É só para você pensar, né? Muitas vezes a gente acha que não são nossas escolhas. Pode não ter sido suas escolhas aqui, né? Mas pode ter acontecido em algum momento essa escolha. Chico Xavier disse que a gente está para os animais assim como os anjos estão para nós, né? E que nós temos uma obrigação, um cuidado de cuidar deles, né? De ensinar e fazer com que eles evoluam. Então, só para você refletir aí um pouquinho, tá bom? Eu acredito nisso. Graus de obsessão.
A obsessão apresenta caracteres muito diversos, desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades. Aí vamos ver cada uma delas, tá? Nós temos a obsessão dita simples, a fascinação e a subjugação, tá? O que é cada uma? Obsessão simples. Influência sem domínio da personalidade, é aquela coisa mais sutil, né? Aquela influência, como se alguém soprasse no seu ouvidinho, né? Desse uma ideia, né? É uma interferência momentânea no senso crítico e no discernimento. É como se você saísse da casinha em algum momento, né? Que não parece muito você, mas nada que seja comprometedora, nada que vai alterar a sua forma de ser, sua personalidade, né? Não vai ficar sempre permanente. Pode acontecer de forma involuntária, troca de fluidos entre desencarnados e encarnados. Pode ser que ela aconteça sem a intenção daquele espírito de estar lhe obsediando, mas às vezes a gente está passando, né? Sei lá, pela rua, desapercebido, trazendo um sentimento muito forte dentro de si, de repente alguém esbarrou em você e disse, opa, aqui tem algo, né, que está sintonizado comigo, né? Aconteceu algo muito parecido comigo uma vez, né? Quando eu estava indo para casa, eu morava na Estrada do Coco na época, e eu tinha tido um aborrecimento a nível assim, familiar mesmo, assim, algo nada muito grave, mas que me deixou triste. E no caminho eu estava com o Roberto, a gente estava indo para casa, e eu vinha conversando com ele. A gente tinha saído de uma mediúnica daqui, viu? Estava assim, supostamente light, né? Saí da mediúnica, levinha e tal. Aí estou passando, né? Daí, de repente, eu estava conversando com ele, eu mudei a conversa, sabe? O tom da conversa. Comecei a ficar irritada, comecei a me dirigir falando de uma certa pessoa de uma forma muito mais agressiva, estranha. Ele disse que achou algo estranho. Para aí, tem algo. Ficou quieto, eu fui para casa, cheguei em casa, tomei banho. Eu vou deitar, não estou bem, então lá, caí na cama. E aí me sintonizei. Aí eu sintonizei uma pessoa, né? Me conectei com uma pessoa. E aí, Roberto, como a gente trabalha meio de que, olha, libera aí. Eu disse, ó, tem alguém aqui, tem alguém, então libera aí que vamos ver o que está acontecendo. E essa pessoa dizia para mim, ele perguntou o que ela estava fazendo ali. O que ela estava me acompanhando? Ela disse, não, eu estava passando na estrada, ela sofreu um acidente na estrada, ficou presa ali, andando para lá e para cá. E ela estava muito triste, ela se sentia extremamente triste. Se sentia sozinha, abandonada ali, sabe? Não conseguia sair. Quando ela me viu passar, ela estava tão triste naquele momento que ela pegou e foi junto comigo, resolveu ir comigo. Aí chegou lá em casa, achou agradável, né? Encontrou acolhimento, né? Meu marido conversando com ela, quase que eu disse, cai fora, que é meu, né? Assim, é meu, eu casei, né? Mas para vocês verem, foi o meu sentimento que atraiu ela. Ela não estava querendo me prejudicar naquele momento, né? Mas a gente se conecta dessa forma. Não altera a personalidade, né? Fascinação. Allan Kardec disse em O Livro dos Espíritos que a fascinação é o pior tipo de obsessão. Por que isso? O espírito obsessor busca envolver o indivíduo em artimanhas mentais bem preparadas. Exalta a vaidade, fazendo sentir-se infalível e autoconfiante. A ilusão é tamanha que o fascinado adquire uma grandiosa cegueira, o que não lhe permite perceber o ridículo de certas ações que pratica. Sabe o sem noção? A gente conhece aqui, né? Aquele que é o tal, eu sou o cara, eu sou bom, ninguém faz nada melhor do que eu, né? Fica fascinado, né? E a gente fala assim muito aqui nas mediúnicas que a gente tem que ter muito cuidado com os médiums, né? Para não entrar nessa armadilha da fascinação. Porque, de repente, eu sou o médium que dou a melhor comunicação. Ninguém recebe uma comunicação. A minha oração é a mais bonita de todas, né? A minha condução é incrível. Então, a pessoa vai num nível de fascinação tal que ela nem percebe. E, quando a gente tenta mostrar para ela, a tendência dela é se afastar, né? Das pessoas que querem alertar ela a respeito disso. A subjugação
é uma constrição que paralisa a vontade daquele que a sofre e o faz agir a seu mau grado. O subjugado fica sob o domínio completo e total do obsessor. O paciente fica sob um verdadeiro julgo. A subjugação pode ser moral ou corporal, né? O subjugado é moral ou corporal, né? O subjugado é constrangido a tomar resoluções, muitas vezes absurdas e comprometedoras, que por uma espécie de ilusão ele julga sensata. Ele não tem noção do que ele está fazendo, na realidade. E corporal, ela atua sobre os órgãos materiais e provoca movimentos involuntários, alteração completa no senso crítico e no discernimento. São aquelas pessoas que perdem o controle completamente, né? Eu tive uma amiga que fez tratamento aqui, hoje ela está super bem, que disse que quase teve a vida dela toda comprometida por isso. Sabe? A vida profissional, a vida familiar. Ela disse que reunião de família era um processo, porque ela estava na mesa, de repente, um espírito se conectava com ela e ela ficava falando palavrão, ela levantava, ela batia, sabe, na mesa. Era uma coisa que ela não conseguia controlar, né? E aí ela veio para cá, começou a estudar, a se conhecer, a se tratar. Depois foi trabalhar em mediúnica, inclusive, né? Obsessão. Por viverem numa dimensão mais fluida, sutil e quintessenciada, e lidarem com energias suscetíveis ao pensamento, costumam os espíritos que obsediam utilizar-se de técnicas hipnóticas e magnéticas para atingir suas vítimas. E essas técnicas de hipnose são tanto relacionadas ao processo de desencarnado para encarnado, como de desencarnado para desencarnado também. Eles usam muito de hipnoses, né? Principalmente para esses espíritos que estão muito em desequilíbrio, né? Para captarem essas pessoas, né? Muitas vezes se utilizam delas até para realizar, né, as tarefinhas que eles desejam. Normalmente não são tarefinhas muito, né, agradáveis, né? Mas fatores que predispõem à ocorrência das obsessões, imperfeições morais, desequilíbrio emocional, que são os fatores psíquicos, né? Álcool, entorpecentes no geral, ambientes e os nossos complexos, esses núcleos cheios de emoção, de energia, que estão lá, no nosso inconsciente, tá bom? E é desses complexos que os espíritos se sintonizam através dele, porque eles emitem frequências, né, que fazem com que a gente se sintonize com determinadas pessoas. Olá, você poderia falar um pouco mais, por favor, sobre esse processo de hipnose, como é feito, especialmente de desencarnado para encarnado? Esse processo de sugestão, né? A sugestão hipnótica, você vai. É um processo hipnótico mesmo, que é a sugestão. Você vai sugestionando. Uma mente que está enfraquecida, ela vai recebendo isso, né, como verdade ou como algo, né, a ser compreendido e integrado, né? É isso. Como faz aqui, o mesmo processo de hipnose que tem com o encarnado. Sugestão. Isso aí faz abrir o que a gente chama de brechas psíquicas, né? Que são essas brechas que predispõem, né, aos processos de obsessão. Aí são as invigilâncias, né? A invigilância é a porta ou brecha psíquica que abrimos, facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. Então, representam invigilâncias, ideias negativas, ciúme, revolta, impaciência, irritação, ódio, medo, egoísmo, orgulho, maledicência e calúnia, depressão, tristeza, pessimismo, desânimo, desregramentos sexuais, vícios como fumo, álcool, drogas e ociosidade e avareza, entre muitas outras, né? Só para a gente ficar um pouquinho atento, né? E aí a gente, dito tudo isso, onde será que começa a obsessão, hein? Onde será que começa a obsessão? Aonde? Em nós. Aonde em nós? Na nossa mente,
Complexos psicológicos. Por quê? Porque lá na nossa mente tem esses nossos complexos, esses núcleos emocionais que eu falei, né? Que é o resultante das nossas experiências vividas nas nossas diversas dimensões, né? Nas dimensões amorosas, nas dimensões familiares, nas dimensões financeiras, todas essas experiências que vão gerando esses sentimentos, né? Que emitem vibrações, que têm uma frequência, estão lá, tudo armazenado bonitinho. Muitos ainda precisam ser trabalhados. E é nessa frequência que os espíritos se sintonizam. Está dentro de nós. Complexos vêm de comportamentos vividos ao longo das experiências sociais que vão se juntando em nosso aparelho psíquico, mente, pela mesma tonalidade afetiva, ou seja, que causem a mesma emoção. Essas experiências formam um núcleo em torno de uma emoção comum. Ok? Os complexos são a porta de entrada, veículo usado pelos espíritos para se movimentarem em nossa mente. Os espíritos enxergam o que não mostramos aos outros, né? Porque os espíritos, na verdade, veem a nossa essência. Aqui nós temos a matéria, né? A matéria a gente se esconde atrás dela. É possível estar xingando uma pessoa, olhando para ela e sorrindo, e ela não perceber se eu for boa nisso, né? Lá não tem. Os espíritos veem a sua essência, o que você emana, o que você vibra, é aí. Não tem como disfarçar. Quem estou atraindo? É uma boa pergunta, né? Para a gente parar para começar a pensar nisso. Quem eu estou atraindo? Atrairemos aqueles que comungam conosco, que se identificam com a qualidade da nossa emissão mental. Sua frequência energética diz o que sua vida é hoje. Podemos passar a vida inteira nos questionando como nossa vida se desenvolve, os rumos que ela toma, as pessoas que entram e saem de nossa vida. Mas o mais incrível de tudo é que nunca pensamos que a nossa vida é definida pela forma como a conduzimos, né? Então, é importante essa aula. Eu acho que esse tema, a obsessão, puxa muito isso, né? Como eu vivo minha vida hoje? Quem sou eu hoje? Né? Porque a gente é que estabelece. Essa caminhada é nossa, né? Não pertence a ninguém. E eu achei muito bacana isso, né? Esse é de Adenauer, que ele chama perfume. O que você exala? Qual o seu cheiro característico? Para realçar algo que traga boa impressão aos outros, é costume perfumar-se. Há todo tipo de perfume, há os franceses, os suaves, os fortes e os clássicos. Mas há um de inigualável aroma, de alcance infinito, que atinge a todos que se aproximam de você. Sua exalação inevitável e constante é o perfume da bondade, do bem no coração e do amor que nunca cessa. Exale o perfume de bondade no coração para que sua vida seja preenchida de bons momentos e de pessoas perfumadas. Essas é as referências que utilizadas para a aula. Alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa, colocar algo? Vocês ficaram muito quietinhos hoje. Ah. Sabe que a minha conclusão assim do dia de hoje é que a gente está aqui sujeito a todo tipo de influência, né? Na verdade, não estamos desassociados de nada. Então, é possível transitar durante a vida por influências diversas, né? E, como você disse, o pensamento é que vai fazer toda a diferença. Na verdade, eu acho que mais também do que o pensamento é a intenção, né? Como você falou, como você olha para aquela foto, como você olha para aquela situação, e você vai apegar-se a uma coisa ou a outra, vai sintonizar com uma ou com outra vibração. E isso é um processo para a gente estar cada dia mais vigilante, né? É o tal vigiar e orai, né? Sim. Eu só fui entender esse vigiar e orai a partir disso, né? Que, na realidade, o vigiar e orai é tipo assim, olhe para você, cuide de você,
né? E Aham. mude você, a sua sintonia, o seu padrão, né? Verdade. É bem isso. Muito obrigada, eu gostei. É isso mesmo. Bom, os livros Voo do Espírito, de Adenauer, né? Obsessão e Desobsessão, né? De Sueli Caldas. Conhecendo o Espiritismo, que é o livro de vocês, né? O livro base de vocês. Diálogo com as Sombras. Não trouxe ele. Está aqui caidinho, né? Até caiu, coitadinho. Diálogo com as Sombras, né, de Hermínio de Miranda, muito legal, muito bom esse livro. Ele já tem um tempinho, mas é muito interessante o que ele traz. Nos Domínios da Mediunidade, né, de Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Psicologia e Mediunidade, né, de Adenauer Novaes. Zalmino Zimmermann, esse livro bem fininho aqui, né? Teoria da Mediunidade, fantástico, né? É o verdadeiro dicionário da mediunidade. Ele fala sobre obsessão também, os tipos. Mas, assim, assusta, mas ele tem uma letra bem grandinha, assim, bem agradável de ler. Né? Não é um livro para você pegar do início ao fim para ler, não é uma leitura, né? Assim, mas por interesse mesmo, de você buscar os conteúdos, é muito bom. Certo? Desobsessão, esse de Chico Xavier eu não trouxe, esse não está aqui. E os livros, né? Da codificação, livro dos espíritos, dos médiuns e do Evangelho segundo o Espiritismo, e mais algumas pesquisazinhas que a gente vai também, né, vendo aí pela internet, de imagem. E é isso. Espero que vocês tenham ajudado, né? E muito obrigada aí pela noite de hoje, por estarem aqui comigo, tá bom? Obrigada.